Parte 1, menos a origem de Anhangá e o espírito da floresta. A floresta amazônica, vasta e insondável, sempre foi mais do que um conjunto de árvores, rios e animais. Para os povos originários que nela habitam, cada canto guarda uma presença, cada som carrega um significado, cada sombra pode ser a manifestação de um espírito. Entre esses espíritos, poucos são tão temidos e respeitados quanto Anhangá, o guardião dos animais, o protetor invisível que vigia os passos dos caçadores e observa silenciosamente o equilíbrio entre o homem e a natureza. Desde tempos imemoriais, as comunidades indígenas transmitiram oralmente histórias que falam de Anhangá. Não se trata de uma figura única e estática, mas de uma entidade que assume formas diversas, adaptando-se ao contexto e à necessidade da floresta. Em muitas narrativas, Anhangá aparece como um veado branco, de olhos flamejantes, que surge diante do caçador no momento em que este se prepara para disparar sua flecha. Em outras versões, é uma sombra que se move entre as árvores, um sopro gelado que atravessa o corpo, um aviso que não pode ser ignorado, o que permanece constante a sua função: proteger os animais e punir aqueles que caçam sem respeito ou equilíbrio. A origem de Anhangá está profundamente ligada à cosmovisão indígena amazônica. Para esses povos, a floresta não é apenas um espaço físico, mas um organismo vivo, dotado de espírito e consciência. Cada animal possui um dono espiritual, cada rio tem sua guardiã, cada árvore carrega uma energia própria. Nesse universo, Anhangá surge como o mediador entre os homens e os seres da mata, lembrando que a caça não é um ato de dominação, mas de troca e respeito. O caçador que ignora esse princípio corre o risco de enfrentar a fúria do guardião. Os relatos mais antigos descrevem a Anhangá como uma força que se manifesta em momentos de desequilíbrio, quando a caça se torna excessiva, quando os animais são mortos sem necessidade. Quando a floresta é tratada como recurso infinito, Anhangá aparece. Sua presença é sempre perturbadora, nunca neutra. Ele não é um espírito que se mostra para agradar ou confortar, mas para advertir e corrigir. É o reflexo da própria floresta, que reage diante da ameaça. A figura do veado encantado é central nessa narrativa. O veado, animal ágil e esquivo, representa a pureza e a delicadeza da mata. Quando o caçador se depara com um veado branco de olhos brilhantes, sabe que não está diante de um ser comum. É Anhangá testando sua consciência, colocando-o diante da escolha entre o respeito e a ganância. Muitos caçadores contam que ao mirar o veado encantado, sentiram suas mãos tremerem, seus olhos se confundirem, sua mente ser invadida por imagens de destruição. É o poder do guardião que obriga o homem a enxergar as consequências de seus atos. A tradição oral reforça que Anhangá não é apenas um espírito de punição, mas também de proteção. Ele não surge para destruir o caçador, mas para lembrá-lo de que a floresta é sagrada. Sua função é pedagógica, ainda que severa. Ao assustar, ao confundir, ao provocar visões, Anhangá ensina. Ele mostra que cada animal abatido, sem necessidade, é uma perda para o equilíbrio da mata, que cada gesto de desrespeito gera consequências invisíveis, mas reais. Assim, sua presença é ao mesmo tempo temida e reverenciada. Os povos indígenas descrevem encontros com Anhangá como experiências transformadoras. Muitos caçadores que afirmam ter visto o veado encantado abandonaram a caça excessiva e passaram a respeitar os ciclos da floresta. Outros relatam que, após o encontro, adoeceram ou sofreram acidentes.
interpretados como castigos por não terem ouvido o aviso. Em todos os casos, a mensagem é clara. Anhangá não pode ser ignorado. Ele é a voz da floresta, o guardião dos animais, o espírito que vela pelo equilíbrio. A presença de Anhangá também se conecta com a ideia de que os animais possuem almas e donos espirituais. Para os povos amazônicos, matar um animal não é apenas retirar uma vida física, mas também interferir em uma rede espiritual. O caçador precisa pedir permissão, realizar rituais, agradecer pela caça. Quando esses ritos são desrespeitados, Anhangá intervém. Ele é o fiscal invisível, o juiz que observa cada gesto e decide quando é hora de se mostrar. A floresta, nesse sentido, é vista como um espaço de reciprocidade. O homem pode caçar, pode pescar, pode colher, mas sempre dentro de limites. O excesso é condenado, a ganância é punida. Anhangá é a personificação dessa lei natural. Ele não pertence a um povo específico, mas à própria mata. Sua autoridade é universal, válida para todos que entram em seu território. Por isso, até mesmo os não indígenas que adentram a floresta carregam histórias de encontros estranhos, de visões inexplicáveis, de sensações de serem observados. Para muitos, esses relatos são apenas lendas. Para quem vive na floresta, são verdades incontestáveis. A figura de Anhangá também revela profunda conexão entre mito e ecologia. Muito antes de se falar em preservação ambiental, os povos indígenas já reconheciam a necessidade de respeitar os ciclos da natureza. O mito de Anhangá funciona como um mecanismo cultural de proteção, garantindo que a caça não se torne predatória. Ao criar o medo do guardião, a tradição oral estabelece limites invisíveis, mas eficazes. O caçador pensa duas vezes antes de abater um animal desnecessariamente, lembrando-se de que pode estar diante de Anhangá. Essa função reguladora do mito é fundamental para compreender sua importância. Anhangá não é apenas uma história para assustar crianças ou entreter adultos. É uma ferramenta de sobrevivência, um código de ética transmitido de geração em geração. Ao narrar encontros com um guardião, os mais velhos ensinam aos mais jovens que a floresta exige respeito. Assim, o mito se perpetua, moldando comportamentos e garantindo a continuidade da vida. A descrição de Anhangá varia conforme a região e o povo. Em algumas versões, ele é um espírito luminoso que brilha entre as árvores. Em outras, é uma sombra escura, quase indistinta, que provoca calafrios. Há quem diga que seus olhos são vermelhos como fogo, outros afirmam que são verdes como a mata. Essa diversidade de representações reforça sua natureza multifacetada. Anhangá não é uma figura fixa, mas uma presença que se adapta, que assume formas diferentes para transmitir sua mensagem. O que importa não é sua aparência, mas seu papel como guardião. A relação entre Anhangá e os animais é central. Ele não protege apenas o veado, mas todos os seres da floresta. Há relatos de caçadores que, ao tentar abater aves, sentiram a mesma perturbação, a mesma sensação de serem observados. Outros afirmam que, ao pescar em excesso, foram surpreendidos por visões estranhas. Em todos os casos, Anhangá aparece como defensor da vida selvagem. Ele é o guardião dos animais, não de uma espécie específica, mas de todas. Sua função é garantir que o equilíbrio seja mantido, que nenhum ser seja destruído sem necessidade. A presença de Anhangá também se conecta com a ideia de que a floresta é habitada por múltiplos espíritos. Ele não está sozinho, mas faz parte de uma rede de entidades que cuidam da mata.
Há espíritos das águas, das árvores, dos ventos, cada um cumpre uma função, cada um protege um aspecto da natureza. Anhangá, nesse contexto, é o guardião dos animais, aquele que vela pela fauna. Sua autoridade é reconhecida por todos os outros espíritos, e sua presença é temida pelos homens. A narrativa sobre Anhangá também revela a relação entre medo e respeito. O caçador teme o encontro com um guardião, mas ao mesmo tempo reconhece sua importância. O medo não é paralisante, mas educativo. Ele obriga o homem a refletir, a reconsiderar seus atos, a respeitar os limites. Assim, Anhangá cumpre sua função de maneira eficaz. Ao provocar temor, ele gera consciência. Ao assustar, ele ensina. Ao punir, ele corrige. É o equilíbrio entre severidade e proteção, entre ameaça e cuidado. Essa primeira parte do relato mostra como Anhangá se insere na cosmovisão indígena amazônica como uma figura essencial. Ele não é apenas um mito, mas uma presença viva, que molda comportamentos e garante a continuidade da vida na floresta. Sua origem está ligada à necessidade de preservar o equilíbrio. Sua função é proteger os animais. Sua mensagem é clara. A natureza exige respeito. Ao compreender Anhangá, compreendemos também a lógica da floresta, que não tolera excessos e pune a ganância. Parte 2. Menos o papel de Anhangá como guardião e os encontros na vida cotidiana. A floresta amazônica é um espaço de coexistência, onde cada ser desempenha uma função essencial para o equilíbrio do todo. Nesse cenário, Anhangá se manifesta como guardião dos animais, presença invisível que acompanha os passos dos homens e observa suas escolhas. Sua função não é apenas proteger a fauna, mas também ensinar que a vida selvagem é parte de uma rede maior, onde cada gesto humano repercute em dimensões espirituais e ecológicas. Os relatos indígenas descrevem Anhangá como uma força que se revela em momentos de transgressão, o caçador que ultrapassa os limites da necessidade, que mata por vaidade ou por ganância, encontra-se diante do guardião. Essa aparição não é casual, mas resultado de um desequilíbrio. A floresta, através de Anhangá, responde ao excesso, lembrando que a caça deve ser medida, que o respeito é condição para a sobrevivência. Muitos caçadores narram experiências em que, ao perseguir um animal, sentiram uma súbita mudança no ambiente. O silêncio da mata tornou-se pesado, os sons desapareceram, e uma sensação de ser observado tomou conta de seus corpos. Em seguida, uma figura se revelou. Ora, um veado branco, de olhos flamejantes. Ora, uma sombra que se movia entre as árvores. Ora, um sopro gelado que atravessava o peito. Esses sinais eram interpretados como a presença de Anhangá, o aviso de que a caça estava ultrapassando os limites. A vida cotidiana na floresta é permeada por essas histórias. Não se trata de narrativas isoladas, mas de experiências compartilhadas, transmitidas de geração em geração. Os mais velhos ensinam aos jovens que a caça não é apenas técnica, mas também espiritual. É preciso pedir permissão, agradecer pela vida retirada, respeitar os ciclos. Quando esses princípios são ignorados, Anhangá intervém. Ele é o guardião que observa silenciosamente, mas que se manifesta com força quando necessário. A função de Anhangá vai além da proteção dos animais. Ele é também o mediador entre o homem e a floresta. Sua presença lembra que a natureza não é um recurso infinito, mas um organismo vivo. Ao punir o excesso, ele ensina que a sobrevivência depende do equilíbrio. O caçador que respeita os limites encontra abundância. Aquele que desrespeita
enfrenta escassez e castigo. Assim, Anhangá molda comportamentos, garantindo que a relação entre homem e natureza seja de reciprocidade. Os encontros com Anhangá são descritos como experiências transformadoras. Muitos caçadores relatam que, após ver o guardião, abandonaram práticas predatórias e passaram a caçar apenas o necessário. Outros afirmam que adoeceram ou sofreram acidentes, interpretados como punições por não terem ouvido o aviso. Em todos os casos, a mensagem é clara: Anhangá não pode ser ignorado. Ele é a voz da floresta, o espírito que vela pelo equilíbrio. A presença de Anhangá também se manifesta em sonhos e visões. Há relatos de pessoas que, ao dormir na mata, sonharam com um veado encantado ou com figuras luminosas que os observavam. Esses sonhos eram interpretados como mensagens do guardião, avisos para que respeitassem os animais e a floresta. Assim, Anhangá não se limita ao mundo físico, mas também se comunica através do mundo espiritual, reforçando sua função de protetor. A tradição oral reforça que Anhangá não é apenas um espírito de punição, mas também de cuidado. Ele não surge para destruir, mas para ensinar. Sua função é pedagógica, ainda que severa. Ao provocar medo, ele gera consciência. Ao assustar, ele ensina. Ao punir, ele corrige. É o equilíbrio entre ameaça e proteção, entre severidade e cuidado. Os povos indígenas reconhecem que a Anhangá é parte de uma rede maior de espíritos que habitam a floresta, a guardiões das águas, das árvores, dos ventos. Cada um cumpre uma função, cada um protege um aspecto da natureza. Anhangá, nesse contexto, é o guardião dos animais, aquele que vela pela fauna. Sua autoridade é reconhecida por todos os outros espíritos, e sua presença é temida pelos homens. A narrativa sobre Anhangá também revela a relação entre medo e respeito. O caçador teme o encontro com o guardião, mas ao mesmo tempo reconhece sua importância. O medo não é paralisante, mas educativo. Ele obriga o homem a refletir, a reconsiderar seus atos, a respeitar os limites. Assim, Anhangá cumpre sua função de maneira eficaz. Ao provocar temor, ele gera consciência. Ao assustar, ele ensina. Ao punir, ele corrige. Essa segunda parte do relato mostra como Anhangá se insere na vida cotidiana da floresta, como uma presença constante. Ele não é apenas um mito distante, mas uma força viva que molda comportamentos e garante a continuidade da vida. Sua função é proteger os animais, mas também ensinar que a natureza exige respeito. Ao compreender Anhangá, compreendemos também a lógica da floresta, que não tolera excessos e pune a ganância. Parte 3. Anhangá, ecologia e preservação. O mito, como reflexo da realidade, a floresta amazônica, com sua vastidão e complexidade, sempre foi mais do que um espaço físico. Para os povos indígenas, ela é um organismo vivo, dotado de espírito e consciência. Essa percepção, transmitida por meio de mitos e narrativas, encontra em Anhangá uma de suas expressões mais poderosas. O guardião dos animais não é apenas uma figura sobrenatural, mas também um símbolo da necessidade de preservar o equilíbrio ecológico. Ao longo dos séculos, o mito de Anhangá funcionou como um mecanismo cultural de proteção, antecipando conceitos que hoje são centrais na ecologia e na preservação ambiental. A presença de Anhangá na tradição oral indígena revela uma compreensão profunda da interdependência entre os seres vivos. Cada animal, cada planta, cada rio faz parte de uma rede maior, onde o desequilíbrio em um ponto repercute em todo o sistema. O caçador que mata em excesso não prejudica apenas a espécie abatida, mas compromete o equilíbrio da floresta. Ao punir esse excesso,
Anhangá atua como guardião do sistema, lembrando que a sobrevivência depende da reciprocidade. Essa lógica, transmitida por meio do mito, reflete princípios que hoje são reconhecidos pela ciência ecológica. A ecologia moderna descreve a floresta como um ecossistema complexo, onde cada espécie desempenha uma função essencial: a caça predatória, a destruição de habitats. A exploração desenfreada comprometem esse equilíbrio, levando à perda de biodiversidade e ao colapso de sistemas naturais. O mito de Anhangá, ao criar o medo do guardião, estabelece limites invisíveis que regulam o comportamento humano. O caçador pensa 2 vezes antes de abater um animal desnecessariamente, lembrando-se de que pode estar diante de Anhangá. Assim, o mito funciona como um mecanismo cultural de preservação, garantindo que a relação entre homem e natureza seja de respeito. Essa função reguladora do mito é fundamental para compreender sua importância. Anhangá não é apenas uma história para assustar, mas uma ferramenta de sobrevivência. Ao narrar encontros com o guardião, os mais velhos ensinam aos mais jovens que a floresta exige respeito. Essa transmissão oral molda comportamentos, garantindo que a caça não se torne predatória. Muito antes de se falar em preservação ambiental, os povos indígenas já reconheciam a necessidade de respeitar os ciclos da natureza. O mito de Anhangá é, nesse sentido, uma antecipação da ecologia moderna, um código de ética que garante a continuidade da vida. A conexão entre mito e realidade se torna ainda mais evidente quando observamos os desafios contemporâneos da Amazônia. O desmatamento, a caça ilegal, a exploração de recursos naturais colocam em risco o equilíbrio da floresta. Nesse contexto, a figura de Anhangá ganha nova relevância. Ele não é apenas um guardião mítico, mas também um símbolo da luta pela preservação. Ao lembrar que a floresta é sagrada, o mito reforça a necessidade de proteger os animais e os ecossistemas. Assim, Anhangá se torna não apenas uma presença espiritual, mas também um aliado na defesa ambiental. A narrativa sobre Anhangá também revela a relação entre medo e consciência. O caçador teme o encontro com o guardião, mas ao mesmo tempo reconhece sua importância. Esse medo não é irracional, mas educativo. Ele obriga o homem a refletir, a reconsiderar seus atos, a respeitar os limites. Ao provocar temor, Anhangá gera consciência. Ao assustar, ele ensina. Ao punir, ele corrige. Essa lógica é semelhante a Ankela, que orienta a preservação ambiental. O reconhecimento de que os excessos têm consequências, de que a destruição da natureza compromete a sobrevivência humana. Para os povos indígenas, matar um animal não é apenas retirar uma vida física, mas também interferir em uma rede espiritual. O caçador precisa pedir permissão, realizar rituais, agradecer pela caça. Quando esses ritos são desrespeitados, Anhangá intervém. Essa lógica reforça a ideia de que a relação com a natureza deve ser de reciprocidade. O mito de Anhangá, ao proteger os animais, garante a continuidade dessa diversidade. Ao punir a caça excessiva, ele preserva o equilíbrio da floresta. Assim, o mito funciona como um mecanismo cultural de preservação,
antecipando conceitos que hoje são centrais na ciência. Essa conexão entre mito e ecologia revela a profundidade da sabedoria indígena, que reconheceu muito antes da ciência a necessidade de respeitar a natureza. A presença de Anhangá também se conecta com a espiritualidade. Para os povos indígenas, a floresta é habitada por múltiplos espíritos, cada um com sua função. Anhangá é o guardião dos animais, mas sua autoridade é reconhecida por todos os outros espíritos. Essa rede espiritual reforça a ideia de que a natureza é sagrada, que cada ser possui uma energia própria. Ao respeitar essa lógica, o homem garante sua sobrevivência. Ao desrespeitá-la, enfrenta a fúria dos guardiões. Essa percepção espiritual é fundamental para compreender a relação entre mito e ecologia. O respeito à natureza não é apenas uma questão prática, mas também espiritual. Essa terceira parte do relato mostra como Anhangá se conecta com a ecologia e a preservação ambiental. Ele não é apenas um mito, mas também um símbolo da necessidade de respeitar a natureza. Ao proteger os animais, ele garante o equilíbrio da floresta. Ao punir o excesso, ele ensina que a sobrevivência depende da reciprocidade. Ao provocar medo, ele gera consciência. Assim, Anhangá se torna não apenas um guardião mítico, mas também um aliado na luta pela preservação. Sua mensagem é clara: a natureza exige respeito, e o homem só pode sobreviver se reconhecer essa verdade. Parte 4 menos o futuro de Anhangá: cultura, espiritualidade e preservação. A presença de Anhangá na tradição amazônica não se limita ao passado. Embora suas histórias tenham sido transmitidas oralmente por séculos, sua mensagem continua viva e necessária no presente. O guardião dos animais, espírito que vigia a floresta e pune os excessos, é também um símbolo da luta contemporânea pela preservação ambiental e pela valorização das culturas indígenas. Ao refletirmos sobre o futuro, percebemos que Anhangá não é apenas um mito, mas uma força que atravessa o tempo, conectando espiritualidade, cultura e ecologia. A floresta amazônica enfrenta desafios sem precedentes: o desmatamento, a caça ilegal, a exploração de recursos naturais e as mudanças climáticas colocam em risco sua sobrevivência. Nesse contexto, a figura de Anhangá ganha nova relevância. Ele não é apenas um guardião mítico, mas também um símbolo da resistência da floresta. Sua mensagem de respeito e equilíbrio ecoa como um chamado urgente para que a humanidade reconheça a importância da preservação, ao lembrar que cada animal é sagrado, que cada gesto de desrespeito gera consequências. Anhangá se torna um aliado na luta pela sustentabilidade. A espiritualidade indígena, ao reconhecer Anhangá como guardião dos animais, revela uma compreensão profunda da relação entre homem e natureza. Essa percepção, transmitida por meio de mitos e rituais, é fundamental para o futuro da floresta. Ao valorizar essas tradições, reconhecemos que a preservação não é apenas uma questão técnica, mas também espiritual. O respeito à natureza exige não apenas políticas públicas e ações práticas, mas também uma mudança de consciência. Anhangá, nesse sentido, é um guia espiritual, lembrando que a sobrevivência depende da reciprocidade. A cultura indígena, ao transmitir histórias sobre Anhangá, garante que sua mensagem continue viva. Cada narrativa, cada relato de encontro com um guardião, reforça a importância do respeito à floresta. Essa transmissão oral é fundamental para a preservação da memória coletiva. Ao ouvir essas histórias, os jovens aprendem que a caça não é apenas técnica, mas também espiritual. Ao compreender Anhangá, reconhecem que a floresta exige respeito. Assim, o mito se perpetua, moldando comportamentos e garantindo
a continuidade da vida. O futuro de Anhangá também está ligado à valorização do folclore brasileiro. Ao reconhecer sua importância, fortalecemos nossa identidade cultural. O guardião dos animais não é apenas uma figura indígena, mas também parte do patrimônio cultural do Brasil. Ao divulgar suas histórias, ao transformar sua presença em literatura, cinema e arte, garantimos que sua mensagem alcance novas gerações. Assim, Anhangá se torna não apenas um mito amazônico, mas também um símbolo nacional, lembrando que a preservação da natureza é parte essencial de nossa identidade. A presença de Anhangá também se conecta com a espiritualidade contemporânea. Em um mundo marcado pela desconexão com a natureza, o mito do guardião dos animais oferece uma oportunidade de reconexão. Ao refletir sobre sua mensagem, reconhecemos que a sobrevivência depende do equilíbrio. O respeito à natureza não é apenas uma questão prática, mas também espiritual. Ao valorizar Anhangá, reconhecemos que a floresta é sagrada, que cada ser possui uma energia própria. Essa percepção é fundamental para o futuro, garantindo que a humanidade reconheça sua responsabilidade diante da natureza. A mensagem de Anhangá também se conecta com a educação ambiental. Ao transmitir sua história em escolas, comunidades e projetos culturais, reforçamos a importância do respeito à natureza. O mito, ao provocar medo e consciência, é uma ferramenta pedagógica poderosa. Ao ouvir sobre o guardião dos animais, as crianças aprendem que a floresta exige cuidado. Ao compreender sua função, reconhecem que a sobrevivência depende da reciprocidade. Assim, Anhangá se torna não apenas um mito, mas também um aliado na formação de uma consciência ambiental. O futuro de Anhangá também está ligado à luta pela preservação da Amazônia. Ao reconhecer sua importância, fortalecemos a resistência contra o desmatamento e a exploração predatória. O guardião dos animais é símbolo da floresta, lembrando que cada gesto de desrespeito gera consequências. Ao divulgar sua mensagem, reforçamos a necessidade de proteger os ecossistemas. Assim, Anhangá se torna não apenas um mito, mas também um aliado na luta pela sustentabilidade. Sua presença é um chamado para que a humanidade reconheça a importância da preservação. Essa quarta parte do relato mostra como Anhangá se conecta com o futuro, com a cultura, a espiritualidade e a preservação ambiental. Ele não é apenas um mito do passado, mas também uma força viva que continua a moldar comportamentos e a inspirar reflexões. Ao proteger os animais, ele garante o equilíbrio da floresta. Ao punir o excesso, ele ensina que a sobrevivência depende da reciprocidade. Ao provocar medo, ele gera consciência. Assim, Anhangá se torna não apenas um guardião mítico, mas também um símbolo da luta pela preservação. Sua mensagem é clara: a natureza exige respeito, e o homem só pode sobreviver se reconhecer essa verdade.